Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender. A realidade pode ser muito mais insana do que você acredita. E se eu te provar que existia uma ilha até o ano de 2000 e que simplesmente a ilha sumiu? Foi feito um tratado entre o presidente do México, o presidente dos Estados Unidos sobre fronteira de exploração de petróleo, ok? E onde a ilha era o divisor de águas dos dois países. E simplesmente de um dia para o outro, sem mais sem menos, a ilha sumiu. E hoje eu trago evidências dessa ilha para você ver que no planeta que você vive não é bem como lhe ensinaram, que você veio do macaco, existiu o senhor feudal. Não tem essa história aqui não, meu irmão. A história aqui é o seguinte: as coisas acontecem sem explicação nenhuma. Aparecimento e desaparecimento de ilhas. Inclusive tem uma ilha que também fazia a mesma coisa, aparecia e desaparecia, chamado Rai Brasil. Mas hoje eu não vou falar dela, vou falar de Bermeja, tá? Para você ter ideia da insanidade que é esse planeta aqui. Só que antes de iniciar o vídeo, deixa eu falar uma coisinha para você. Vou estar passando agora para a tela do computador. Olha para essa imagem aqui, tá? Na descrição desse vídeo, eu vou tentar deixar nos comentários também, mas é na descrição desse vídeo, eu deixo para você o meu Linktree, tá? Com todo o meu trabalho para você conhecer. E eu recomendo que você dê uma olhada no Como Vencer Todas. Por quê? Porque eu estou dando 50% de desconto. Custava R$ 5,97, hoje está R$ 2,97 e você ainda ganha um bônus do conteúdo premium. Por que você precisa conhecer esse trabalho? Se você entendeu que o governo, as escolas, as grandes empresas, elas simplesmente deixam você escravo, dependente do sistema, e que não dá para você querer sustentar a tua família em como as coisas lhes são apresentadas, eu recomendo que você conheça o meu trabalho. Tá barato, tá metade do valor, tá? E tá acontecendo esse desconto aí. Então deixa eu te explicar uma coisa, rapidinho, não vou tomar seu tempo. Isso aqui é um dos projetos que eu tenho, tá? Eu tenho um canal americano que eu faço de músicas e sons de relaxamento para dormir. Então simplesmente a pessoa vai lá, ela tá com insônia, ela entra no meu canal, tá? Aí tem 8 horas de uma playlist de sons de chuva na telha de zinco, sons de chuva na telha de barro, florestas, todo esse tipo de coisa. O cara vai lá dentro, coloca para assistir e simplesmente fica lá rodando 8 horas. E através disso, né, a gente consegue capitalizar financeiramente. Então o Brasil, por exemplo, na minha concepção de vida hoje, trabalhar com esse tipo de estrutura é muito melhor. A outra coisa que eu venho falando aqui pro pessoal é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são máscaras, ok? Foi logo no início do projeto que eu tinha uma qualidade bem inferior que eu fiz para testar, tá? Para poder vender. Isso aqui é um exemplo de empreendedorismo, tá? Só que a máscara não tem uma boa qualidade. E depois de muito tempo, muito apanhar, aprender, agora nós já estamos nesse nível aqui, ó. Olha que máscara incrível que é essa aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Então, olha que coisa interessante. Uma máscara, um tecido excelente, tá? E olha como é que ela fica, só para te mostrar. Olha que coisa interessante, tá vendo? Uma máscarazinha dessa eu gasto R$3,50. O custo final da produção disso aqui, claro, mais o frete. E simplesmente ganho R$30 em cima disso aqui, ó. Isso aqui é vendido por R$29,90. Essa máscara aqui, ó, tá? Então já está sendo fabricado aqui, ó. E não tem aquela linha de corte que fica no meio, ó. Tá vendo? Então é isso que é empreendedorismo. Se você quiser saber, conhecer o meu trabalho, tem o meu suporte, tem links aí na descrição, tá bom? Bom, vamos lá que eu tenho que falar uma coisa para vocês. Essa aqui é uma foto, ok? Da ilha de Bermeja, tá? Por que eu tô falando isso para você? Olha bem essa foto aqui. Essa foto foi tirada por companhias petrolíferas. Então o que acontece? A divisão entre México e Estados Unidos estava sendo sediado por essa ilha aí. Então foi feito um tratado entre os dois presidentes do México e dos Estados Unidos e falaram o seguinte, ó, a divisão de extração de petróleo é baseada nessa ilha aí, ok? Então você extrai petróleo para aquele lado e eu extraio petróleo para esse lado, porque essa aqui é a minha fronteira.
Então foi feito um tratado baseado nessa ilha. Só que de um dia para o outro, essa ilha ela acabou sumindo, né? Então você tem, por exemplo, aqui ó, o Google Maps falando sobre essa ilha, porque é até uma ilha recente, e de um dia para o outro, a ilha sumiu. E colocaram sondas e colocaram todo tipo de aparelho para poder analisar, e ela nem submersa essa ilha estava. Ela simplesmente sumiu do mapa. Simples assim. Então o que aconteceu? Com essa ilha sumindo, né? O que aconteceu foi que os Estados Unidos começou a poder explorar mais do território mexicano. E tem uma estimativa que só porque essa fronteira de ilha foi mudada, os Estados Unidos ganhou uma autonomia de 22 bilhões de barris de petróleo. Então o pessoal começa a suspeitar que foi tecnologia americana que fez com que essa ilha sumisse. Olha que delícia gelada. Eu mostrei para vocês aqui que no ano de 1955 tinha um projeto chamado Top Secret UFO USA, né? Que simplesmente representava um projeto de 1945 de a concepção de um disco voador. Inclusive eu até coloquei as fontes aqui. E depois disso, depois desse projeto, simplesmente sumiu, abafou o caso. Foi em 1945, foi logo depois da G2, né? Então você imagina, se os caras estavam construindo um disco voador em 1945, o que será que os caras não têm no ano 2000? Então no ano 2000 tá aí, ó. Ó, a sua ilha tá me atrapalhando a minha exploração de petróleo, vamos tirar do mapa. Sumiu, não achou nada, usaram todas as referências que você pode imaginar, sondas marinhas, para ver se pelo menos ela estava submersa. E não acharam nada. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que é uma ilha que foi bem catalogada. Ó. Esse aqui é o mapa, tá? O cartógrafo chama Yas Moreno Zabala, que fez esse mapa em 1732. E tá lá, ó, Bermeja, a ilha fazendo referência aqui, ó. Então, o cara escreveu esse mapa, tá? Teve o Instituto Nacional de Geografia dos Estados Unidos, que em 1700 também, pegou um mapa de 1700, reconheceu que essa ilha estava lá, Bermeja, tá vendo? Então assim, foi uma coisa bem documentada aqui, ó. Mapa de 1536, né? Deixa eu pegar outra foto aqui. E simplesmente de um dia para o outro ela sumiu, né? Você não encontra mais. Você até encontra uma ediçãozinha mal feita aqui do Google, mas você não encontra ela. E ela tava, né? Esse é o mapa de 1700 também, tá? E assim, a ilha existia no passado, ó, mapa, tá? De Bermeja, tá? Ela existia no passado, existia até o ano de 2000, quando foi concebido o tratado entre os Estados Unidos e o México. Aí eu tenho esse GIF aqui, que é do Google Maps. Vai olhando aqui, ó, olha pra tu ver. Então o cara vai voltando as datas, ele vai voltando as datas ali, ele tenta voltar 16 anos, e a ilha tava lá, ó. A ilha tava lá, tá? E conforme vai passando os anos, ela sumiu do mapa. Simples assim, ó. Então o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui a referência aqui para você, eu já volto nesse GIF para você ver melhor, tá? A ilha sumiu no ano de 2000, tá? Ela foi localizada a 100 km a noroeste da Península de Yucatán, no Golfo do México, tá? O Google Maps registrou essa ilha, pra tu ter ideia, registrou essa ilha, tá? Os grandes navegantes usavam mapas com essa ilha, tá bom? Olha só, deixa eu pegar aqui, tá? Quando começou a procura dessa ilha, tá? No ano 2000, o presidente do México, naquela época, Ernesto Zedillo, negociou com o presidente Bill Clinton um tratado sobre delimitação da plataforma continental, extração de petróleo, tá? Foi um tratado entre os dois países. O México estava em plenas conversações diplomáticas na ONU para assegurar o controle, né, do local. Aí beleza, né? Aí em 1997, praticamente no ano 2000, descobriu-se simplesmente que não havia ilha no local. Então os caras estão fazendo tratados de exploração de petróleo que envolve 22 bilhões de barris de petróleo, tá? Bilhões. É um valor assim quinquilionário, sai de bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilionário. E simplesmente o fato de essa ilha ter sumido favoreceu os Estados Unidos muito na extração de petróleo. Então o que acontece? A ilha simplesmente sumiu. Aí teve um caso, eu tive que ocultar os nomes, nesse caso de vídeo eu tenho que ocultar, que alguns políticos mexicanos, tá? Eles simplesmente denunciaram, falaram, essa ilha existia, tá aqui os mapas, não sei o quê, e alguma coisa aconteceu, foi do lado dos Estados Unidos, e todos esses caras que denunciaram, eles morreram de algum acidente misterioso,
o carro perdeu o freio, alguma doença, sabe, que não tinha antes. Os caras tudo foram embora. Então esqueceram o caso, né? Porque eles viram que bateu na bunda, né? Então simplesmente o Google reconhece essa ilha. O Google reconhece essa ilha. Você vai pegando o Google Maps lá, eu não sei como é que tá hoje em dia, e você vai puxando essa referência e o Google reconhece. Então você fala, meu, como é que pode isso, né? Os caras sumiram com uma ilha no ano de 2000. Sumiram, simplesmente sumiu. Não sei para onde foi parar, se foi parar em outra dimensão, se os caras... Inclusive, não há registros de bombas, tá? Porque quando você dispara uma bomba nuclear, dispara qualquer tipo de bomba, e você escuta essas bombas, você consegue visualizar a 100, 150 quilômetros de distância facilmente. Então, quando o governo americano estava envolvido com bombas, né, inclusive na época do Albert Einstein, simplesmente se escutava isso de longe, dava tremores. Então simplesmente o pessoal fez o tratado e numa calada da noite, não teve barulho, não teve clarão de luz, não teve nada. Ela só sumiu, ela não estava lá mais lá. Ela simplesmente sumiu, favorecendo os Estados Unidos. E aí o cara vai fazendo as referências, né? Quando você podia fazer isso no Google. Hoje em dia, se você fizesse aqui, provavelmente você não vai encontrar, tá? Bota lá a ilha, sumiu, tá? Então simplesmente ela tá sumida e você tem as referências da ilha. E aí, essas companhias petrolíferas, elas chegaram, aqui, ó, ao mapa aqui, antes de ser deletada, as companhias petrolíferas chegaram a documentar, porque eles colocavam estações de petróleo no oceano, e aí sobrevoavam com helicóptero, né, e ficavam filmando as coisas. E muitas filmagens têm essa ilha, só que devido ao tratado, tá, simplesmente sumiu, favorecendo aos Estados Unidos. Então, por favorecer os Estados Unidos, o pessoal designa isso que foi coisa do americano. Mas pode ter sido 500 coisas. Pode ter sido desaparecimento por causa de vórtices nesse planeta, por portais, por UFO, por governo mesmo, sei lá, cara. Por isso que eu falo, as coisas aqui são muito insanas. As coisas nesse planeta são muito insanas. Porque de repente a metodologia que lhe é ensinada nas escolas diverge totalmente disso aqui. Como é que um professor de geografia que está ensinando cartografia para você, as capitais do país, a região noroeste, norte, sul, leste, oeste, como é que o cara te explica que sumiu uma ilha? Como é que o cara ele não consegue te explicar isso. Então simplesmente é tudo antenado ao mínimo. Você vai aprender sobre, inclusive geografia e história são as matérias, as disciplinas mais importantes depois de português e matemática para você aprender, principalmente geografia. Porque graças à geografia, você consegue se localizar, saber onde você está. Por exemplo, eu sei aonde tem, na minha região, no raio de 30, 40, 50 quilômetros, eu sei onde tem água, tem biodiversidade, tem alimento. E também sei uma região maior, de 300 quilômetros, onde estão cada coisa. Então, geografia é uma coisa extremamente necessária. Não só para você que mora numa região próxima sua, mas também extremamente necessária para você conhecer toda a infraestrutura. Eu, por exemplo, eu pego um mapa de geografia de aquíferos, de rios de Minas Gerais, eu fico olhando, fico observando. Estrada Real de Minas Gerais, estradas antigas, serventias. Então são coisas que são importantes de você saber. Geografia para você se localizar e história porque, né, o caso foi abafado. Então essa ilha de Birmeja aí, é nitidamente uma explicação do sobrenatural. Porque na verdade é puramente científico, tá? Provavelmente algum tipo de equipamento militar foi capaz de dizimar ou mudar essa ilha de local para algum lugar desconhecido. Então simplesmente sumiu, tá? O tratado, graças a esse desaparecimento de ilha, entre o presidente do México e o presidente dos Estados Unidos, o tratado não conseguiu ser realizado, e aí os Estados Unidos conseguiu fazer extração de petróleo muito mais para o território mexicano. E com isso conseguiu, numa estimativa, 22 bilhões de barris de petróleo. E na época que eu tinha olhado o barril de petróleo, provavelmente deve estar muito mais caro, era $60 o barril de petróleo. Então imagina como é que é hoje. O barril de petróleo ele se transforma e multiplica aquilo ali em gasolina muito grande, tá? Então, para você ver que pode ser que seja um interesse econômico, mas também pode ser algum caso sobrenatural desconhecido, tá? Então, para você ver o nível de insanidade que é esse planeta, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido. Não esqueça de conferir, tá, os links aí na descrição, tem um Como Vencer Todas, eu acredito que você vai ter uma grande valia com esse trabalho, tá? E tá tendo a promoção de 50% no valor aí. E eu recomendo que você participe.
tem um conteúdo premium, tem um Como Vencer Todas e tem o meu suporte pessoal para você, tá? Vou ficando por aqui. Humberto Volts, forte abraço.